presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso eu ganhei. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Deus é maravilhoso, né? Você vê que houve essa estiagem que foi a conta você chegar aqui, né? Essa semana nós vamos fazer uma campanha muito poderosa. A campanha começa hoje, começa agora. Na verdade, começou de manhã, né? Para nós é que está começando agora. Minha família aos pés do Cordeiro. A nossa igreja tem sido palco de grandes milagres. E o evento maior é a salvação de almas. Eu fico pensando hoje, como pode, hoje de manhã, chovendo, acho que faltaram pouquíssimos assentos na galeria para serem preenchidos, e agora à noite, com essa chuva toda, essa grande multidão aqui, de fato Deus, Ele tem estado nesse lugar. Isso aí não é fruto da capacidade humana, isso aí não é fruto, não é resultado de estrutura física, isso aí é algo muito maior, muito mais forte, é o mover de Deus nesse lugar. Deus está aqui. A gente sente a presença dEle quando entramos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Eu vou ler somente o primeiro versículo. Por enquanto. Todos acharam? A Bíblia diz assim, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Diga amém, diga graças a Deus. Nós estamos já com este óleo na cor vermelha, simbolizando o sangue do Cordeiro. Esse óleo nós vamos usar nos umbrais da porta da nossa casa. Com esse óleo nós vamos ungir as pessoas que nós amamos. Com esse óleo nós vamos ungir a porta do nosso carro, as 4 portas do carro. Vamos ungir também a porta de entrada da empresa que você dirige, que você preside, que você é dono, que você trabalha. E com esse óleo nós vamos buscar, mas principalmente o foco é a proteção dos nossos familiares, a proteção da nossa casa, contra os ataques de Satanás, contra os espíritos de demônios, e até mesmo
contra o fracassar em meio a uma prova que vem por parte de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Há mais ou menos 3.600 anos atrás, lá no Egito, havia um povo denominado hebreu, que na verdade eram os israelitas. E esse povo viveu 400 anos de escravidão, 400 anos. Não foram 400 dias, foram 400 anos. Eu até falei aqui hoje de manhã que na verdade não foram 10 pragas, foram 11. A primeira praga estava sobre a vida deles, que era a praga da escravidão. Eles se permitiram ser escravizados. Então, a primeira praga foi a escravidão. Será que existe alguma coisa pior do que escravidão? Será que existe uma forma de humilhação pior do que a escravidão? Será que existe uma coisa que dói mais do que a pessoa não poder adorar o seu Deus? Será que existe alguma coisa que fere mais o ser humano do que você não poder cultuar ao seu Deus? Então eles viveram ali 400 anos desse jeito. E de repente, Deus providencia Moisés. E Moisés, ele é usado juntamente com Arão para poder sinalizar as verdades sobre Deus, para revelar o poder de Deus sobre a vida daquele povo. E sobrevieram 10 pragas sobre o Egito. E quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia apenas como um livro de historinha, um livro de ficção. É importante nós pedirmos ao Espírito Santo orientação, pedimos ao Espírito Santo que Ele nos dê realmente discernimento a respeito daquilo que nós estamos lendo. E quando eu vou ler a Bíblia, irmãos, eu não leio a Bíblia assim como um livro de história, não. Eu leio a Bíblia como a história da minha vida. Então, quando eu ouço, quando eu leio sobre o povo hebreu, eu me coloco lá dentro, junto. Tem gente que eu termino de pregar e a pessoa me procura e fala assim: pastor, mas como é que eu não vi isso na Bíblia? Às vezes eu estou usando uma Bíblia de estudo aqui, que os pastores estão usando, outro irmão está usando, a mesma Bíblia, eu uso os mesmos tópicos que tem na sua Bíblia, que são mensagens que foram inspiradas para outros pastores, e aí a pessoa fala: pastor, mas o senhor viu alguma coisa ali? Eu estou com a mesma Bíblia do senhor e não consegui ver isso. O que acontece? O que acontece é o seguinte: quando você vai abrir as Sagradas Escrituras, você tem que entender que você está lendo a história da sua vida, a história da sua família, a história do seu Deus. Então, quando você se coloca nesta história, aí a coisa fica muito forte. Então, eu estava me colocando na história do povo hebreu, e eu me imaginei na minha casa, que graças a Deus é uma casa boa, confortável. Eu gosto demais da minha casa, gosto de estar ali, e eu me imaginei abrindo a janela da minha casa, e de repente vendo aquela nuvem de mosca pousando em tudo enquanto é lugar. Mas eu não imaginei só isso. Eu imaginei eu descendo para pegar uma água na bica, e de repente aquela água saindo da cor do sangue, aquela água, sangue puro. Aí eu imaginei uma outra coisa que eu não tinha muita afinidade, também não tenho ainda, mas perdi o medo. Eu imaginei eu abrindo a porta da minha casa e vendo aquele monte de sapo. Que horror! As pragas que sobrevieram ao Egito, elas de certa forma também afetaram, também prejudicaram o povo de Deus, nem que seja assim psicologicamente. Não é fácil você de repente abrir a janela da sua casa e ver o seu vizinho, que não é evangélico, que não crê no seu Deus, que não professa mesmo a sua fé, mas ver o seu vizinho infestado com chagas, com doenças,
chorando a morte de um filho. Então o cenário era aterrorizante. O cenário, ele era assustador. Era um cenário de provas. E a gente sabe que quando as provas, elas fazem parte da nossa vida, ou elas estão perto da nossa vida, a gente pode se desesperar. E pode até interpretá-las como vindas por parte de Satanás. Eu preguei isso aqui hoje de manhã. Quando uma coisa começa a dar errado na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é que aquilo é do diabo, nós que somos evangélicos. Quando a esposa começa a brigar com você, você começa a falar assim: o diabo entrou nela. Quando o esposo começa a brigar com você, você fala assim: o diabo entrou nele. Quando você começa a ter um problema de saúde dentro de casa, você começa a pensar também: isso aí é o diabo, isso aí é uma consequência do pecado. E de fato, as provas, elas vêm por meio da natureza humana, elas vêm por meio de Satanás, e elas também vêm por meio de Deus. Discernir a fonte dessas provas é exigir demais do ser humano. Não, porque eu não acho que tenha um homem que quando sobrevém uma tentação sobre ele, ele já identifique logo: não, essa é a carne. Carne para a cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não quero você. Ou então: não, esta prova que está sobrevindo, ela é de Satanás. Então, diabo, eu te amarro, sai da minha vida, desaparece. Ou quem sabe, essa prova é de Deus, então, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, isso é bem romântico, um pregador dizer que consegue a interpretação das provas muito rápido, mas nós não conseguimos. Geralmente, quando nós entendemos de onde partiu a origem daquela prova, a origem, às vezes, daquela aflição, daquele tormento, já passou. O fato é que nós somos provados, independente da fonte. A provação, ela é difícil de enfrentar. Mas o que a gente precisa ter em mente? Quando você for provado, não vai dando crédito ao diabo logo de imediato, não. Por exemplo, nós temos 5 impulsos que estão ligados aos nossos desejos, relacionados à visão, relacionados ao paladar, relacionados ao olfato, relacionados ao tato e relacionados à audição. Então, esses 5 gigantes que eu preguei que existem em nós, eles vivem a vida desejosos. Às vezes um homem, ele pode olhar para uma mulher e desejar essa mulher e não ser o diabo, será a natureza dele. Será o diabo quando ele insistir no desejo. Aí o diabo toma posse. Uma mulher pode desejar um homem, a partir do momento que começar a dar ouvidos aos seus gracejos, e de repente isso ser da natureza dela. Mas se ela der continuidade, aí já se torna uma forma de Satanás assumir os impulsos. Existem provações na nossa vida, advindas de Deus, mas Deus prova, Deus permite sim. Tem um livro na Bíblia que a gente faz questão de ignorar, que é o livro de Jó. Olha o livro de Jó, é prova o tempo inteiro, prova advinda de uma permissão divina. Satanás teve a autorização por parte de Deus para poder tocar em várias áreas da vida de Jó. Então, quando nós damos crédito a Satanás, por todos os tipos de problemas que nós enfrentamos, nós nos distanciamos do propósito de Deus. O melhor é encararmos as provas com discernimento e com entendimento que todo tipo de prova que nós passarmos
seja ela pessoal, ou seja ela relacionada a pessoas que nós amamos ou pessoas próximas, nós temos que ter o entendimento que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele vai fazer a obra. Quando o povo do Egito viu aquilo tudo acontecer, irmãos, era demais para a visão deles, era demais para o olfato deles. Imagina aquele cheiro de sangue. Você já viu o cheiro ruim que o sapo tem? Aquele cheiro de sapo, de rã na lagoa. Você imagina, aquilo foi difícil demais. E quando eles já não estavam aguentando mais, eles queriam mesmo sair do Egito, aí veio a 10ª praga. A 10ª praga, que já foi prevista como a última prova, era a morte dos primogênitos. Aí eu te pergunto, o que é pior para uma noite de sono, ou para o início de uma viagem ou de uma caminhada, do que a notícia de que alguém morreu? Me fala. Se coloque nas páginas das Sagradas Escrituras, se coloque nas páginas da Bíblia. Imagina você com uma viagem amanhã para o Rio de Janeiro, uma viagem para Belo Horizonte, e quando você chega em casa, você liga a televisão e você vê aquelas cenas terríveis de acidente, ou de repente alguém da sua família liga para você e diz assim: olha, morreu alguém que nós conhecíamos na BR. Como é que vai ser essa viagem sua? Não vai ser terrível? Tem gente que até cancela. Então as provações que eles estavam sendo submetidos, ainda que visual, ainda que à distância, eram provações terríveis, tenebrosas. Só que essas provações, elas tinham um ponto final. Então eu digo para você o seguinte: toda aprovação, seja da carne, seja por parte de Deus ou por parte do diabo, ela tem princípio e ela tem ponto final na nossa vida. Ninguém vai ficar sem o livramento por parte de Deus. É princípio, meio e fim para todas as histórias escritas. Princípio, meio e fim. Se uma história ela não tem final, ela não se tornou uma história conhecida. Ela tem que ter princípio, meio e fim. E a aprovação, a história da nossa vida, ela não será escrita pela metade. Não será uma história inacabada. Ela tem início, meio e fim. Quem entende isso, diga amém. Quando Deus falou com ele, disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei ir. Você vê essa expressão que vos deixarei ir? Porque ninguém já queria ficar ali mais não, irmãos. Está entendendo? O que muita gente não sabe é que o processo das pragas não atingia só o povo do Egito, não. Atingia psicologicamente o povo de Deus. O povo de Deus já não aguentava mais ver aquilo. Quem é que é capaz de morar num bairro que todo dia tem uma morte? Quem é que é capaz de permanecer ou ter prazer de ficar numa região, num lugar que toda hora tem um problema? Eles estavam loucos, ansiosos para sair dali, mas Deus falou: não vou deixar você sair agora não. Aliás, tem pessoa que a vida dele, se ela melhorar, atrapalha. Isso aí é verdade. Tem pessoa que está na igreja, ele faz a corrente para conseguir um emprego, ele consegue um emprego, nunca mais ele volta na igreja. Nós somos assim. Eu conheço a história de uma missionária que não podia ter filho. E enquanto ela não teve o filho, ela orava, ela pedia, ela jejuava, ela pedia a Deus, ela era fogo puro, ela ministrava louvor, a coisa tremia, e todo mundo ficava olhando para ela e falava: gente, mesmo ela nessa espera, essa mulher é desse jeito, ela já está com quase 50 anos, não tem um filho até hoje, o maior sonho, ela pregava e falava do filho. Aí um dia ela falou: não, Deus, se o Senhor não me der um filho, eu não vou fazer mais a tua obra. Ela engravidou, teve o filho, e pergunta para mim se ela fez a obra de Deus depois do filho. Não fez. Então tem muita gente que, enquanto a vida dele não está completa, ele serve melhor.
Mas parece que quando a vida dele se completa, ele para. E isso já aconteceu com muitos de vocês? Pensa um pouquinho. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas por que o Senhor está permitindo essa prova na minha vida? Por que o Senhor está permitindo essa luta na minha vida? É porque quando nós estamos sendo privados de alguma coisa, parece que nós somos mais carinhosos, mais adoradores, mais presentes. Porque Deus mandou eu falar uma coisa aqui hoje, irmão, que talvez magoe muita gente, mas vai doer para ferir. Nós temos tempo para tudo. Tudo nessa vida. Mas quando as coisas estão bem, nosso Deus nos vê como turistas na obra dele, na igreja. Eu já vi gente que quando a coisa está pegando, ele jejua, ele ora, ele trabalha na igreja, ele faz tudo. Mas quando a coisa dá aquela aliviada, aí ele... Às vezes nós estamos na igreja, graças a Deus o celular agora parou de tocar, mas antigamente tocava, tinha gente que falava, alô, estou na igreja. Sei, e o pastor pregando, não, aqui, daqui a pouco eu volto. Não, me espera aí, não vai embora não, gente, vai até demorando o culto, mas daqui a pouco eu chego aí. Se o muçulmano fizer isso dentro da mesquita, irmão, ele é apedrejado. Então, a gente vê a diferença, é a segunda maior religião do mundo. Há quem diga que é a segunda, se não for a primeira. A gente fica falando que é a primeira, porque nós somos cristãos. Mas se for fazer um censo, lá em Dubai, o príncipe de Dubai, ele é muçulmano. O aeroporto de Dubai tem uma das maiores seguranças do mundo. Se uma pessoa entrar com uma ficha de jogo, se ela entrar com uma droga, é delegacia, dependendo até pena de morte. Porque a religião lá, ela é oficializada. Está entendendo? Ela é do Estado. Nós, infelizmente, no que se trata da salvação, nós não encaramos com tanta seriedade. E a coisa mais certa que existe é que todos nós vamos morrer. A coisa mais certa. E se nós não estivermos em Cristo, meu irmão, não vamos para o céu. Olha o que o Senhor falou, depois daquela prova toda, Ele falou assim, nós vamos sair, vocês vão sair, daqui a pouco eu vou deixar vocês saírem, Muita gente não consegue interpretar essa expressão, vou deixar. Deus, Ele está no controle, seja dos ímpios, seja dos salvos. Deus, Ele está no controle, e nós temos que ter o entendimento, lutar contra Deus é prolongar o período de prova, lutar contra Deus é prolongar o período de sofrimento, lutar contra Deus é prolongar o encontro com a bênção, lutar contra Deus é, na verdade, assumir uma velocidade que a bênção não nos alcança. Então disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Quer dizer, Faraó pensava que ele estava com domínio, mas o domínio ele é de Deus. Como que aconteceu essa saída? Deixa eu falar sobre a sua família agora. A pior das calamidades viria sobre a terra do Egito, que era a morte de todo primogênito, desde o mais novo até o mais velho, desde o mais pobre até o mais rico. As casas dos egípcios, naturalmente, elas eram muito mais fortes, muito mais poderosas, muito mais ricas, muito mais iluminada, muito mais bem guardada do que a casa dos hebreus. A casa dos hebreus era uma casa modesta, era uma casa simples. Alguns que não tinham dinheiro nem para um cabrito, talvez morassem numa casa de pau a pique, numa tenda. E Deus, Ele exigiu um sacrifício que seria proporcional. Se a sua família for pequena, você vai para a casa do vizinho e vai comer com ele,
que é uma família pequena também. Você vai assar o cordeiro em brasa para representar o sofrimento de Cristo. Vocês vão comer tudo, não vão deixar sobrar absolutamente nada. Mas o sangue, vocês vão colocar na porta. Quando uma pessoa, ela decide visitar a sua casa, o primeiro contato realmente íntimo que ela vai ter com você é a porta da sua casa. Ninguém visita uma pessoa pela janela. Se ele for visitar pela janela, é ladrão, né? É sempre pela porta, obviamente. Aquele sangue, ele estava ali para simbolizar a porta espiritual que nós podemos abrir dentro da nossa casa, ou podemos fechá-la. Tem gente que não crê no diabo. Quem não crê tinha que participar do culto de sexta-feira aqui. Eu falava hoje com o obreiro Rony, falava sobre isso, que infelizmente tem gente que tem que ouvir o diabo, tem que ver o diabo para poder crer em Deus. Se às vezes você faz um culto segunda-feira, que é um estudo, aliás, segunda-feira foi maravilhoso, que nós aprendemos aqui. O culto terminou segunda-feira, o povo não queria ir embora. Estava todo mundo aqui, a gente conversando, batendo papo, foi ou não foi? Estava maravilhoso. Mas tem pessoa que, se não tiver manifestação de demônios, se não tiver uma pessoa falando que foi curada, para ele Deus não veio, mandou o anjo dele. Eu quero falar para você, às vezes, um culto silencioso, de repente ele pode ter ocorrido maiores milagres do que num culto barulhento. A salvação, ela é o milagre mais importante na vida de uma pessoa. Mas às vezes Deus permite, ainda mais que nós somos uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, fogo puro, então Deus permite o que vocês viram aqui sexta-feira, estão vendo sempre. Mas a verdade é que Deus, Ele quer tocar o nosso coração de forma mais íntima, a ponto de nós entendermos que o diabo, ele pode entrar sim na nossa casa. O anjo da morte pode entrar na nossa casa. A provação advinda por Deus, ela pode até dar um fim, um ponto final à nossa existência ou à existência de alguém da nossa casa, se nós abrirmos a porta para Satanás. Como mantê-la fechada? Só através do sinal do sangue. O que significa isso? Uma porta fechada significa uma pessoa, pelo menos uma pessoa salva dentro daquela casa. Tem que ter pelo menos uma pessoa salva ali. Amém, Jesus? Que às vezes tem pessoa que não está entendendo. Tem pessoa que chega para mim: pastor, lá em casa é só eu, mas é uma luta danada. E eu te pergunto, essa luta está há quanto tempo? Está há 10 anos. E eu te pergunto, quem teve baixa nesses 10 anos? Não teve. Por que não teve baixa? Por que ninguém morreu? Porque você está lá.